direita, nós temos no nosso artigo o custo total da propriedade e a implementação de terminais em uma prefeitura da região do Vale do Café. O oferecedor foi o professor José Augusto Teixeira de Lima Júnior. Ao longo da década, grandes investimentos feitos na área da tecnologia da informação. Portanto, tem chamado a atenção do corpo administrativo com relação à questão financeira. E é devido a essa preocupação com a questão financeira que foi criado o TCO. O TCO, ou Total Cost of Ownership, ou custo total da propriedade, é uma estimativa financeira projetada para consumidores e gerentes poderem avaliar os custos diretos e indiretos relacionados à compra de componentes para a gestão da tecnologia da informação. Quer continuar aí? Pode? Tal como hardware e software. Nós temos ali que foi criado há mais de 10 anos, mas apesar de já existir há mais de 10 anos, não há estudos, não há literatura sobre ele no Brasil. Como definir os custos do TCO? Os custos de planejamento são os gastos que serão efetuados ao longo do processo. O custo de aquisição, que é o custo do gasto que será feito com a aquisição de novos equipamentos. O custo de operação e manutenção, que é o gasto que será feito no treinamento dos funcionários, como também na manutenção dos equipamentos. E o custo da alienação, que é quanto o equipamento perde de valor a determinado tempo. Nós temos o custo direto. O custo direto representa 55% dos custos. São eles em hardware, suporte, gerenciamento, desenvolvimento e comunicação, dando uma grande parcela para o hardware. Então, 30% do custo direto é gasto em hardware. Os custos indiretos são os não quantificados, que é o custo do usuário final e o downtime, que é a perda de produtividade devido às paradas. Grande parte deles será utilizado no usuário final. Bom, vou explicar para vocês o que é o Client. O Client é a maior evolução do modelo de computação para esse servidor hoje em dia. Você precisa de um servidor central para você estar trabalhando com estação dela. Na verdade, ele é uma placa, um dispositivo onde não consta HD, não consta memória, não consta dispositivo de entrada e saída, como CD e por aí vai. Por isso, ele necessita do servidor para fazer esse contato com o usuário, essa troca com o usuário. Por não ter muitos componentes, ele tem um custo mais reduzido e não tem um custo reduzido e não dá muita manutenção, justamente por ter poucas peças. As principais vantagens são o acesso a qualquer parte do mundo e como você trabalha remotamente, você pode acessar através de uma série de logins que o servidor assim disponibilizar em qualquer lugar. Você pode ter um servidor aqui em Açores, se estiver nos Estados Unidos, se precisar acessar o seu desktop, ele vai estar na sua mão através de logins que tem. Gestão de administração e suporte ao usuário, porque realmente o custo de manutenção dele é quase zero, ele não precisa de muito suporte, justamente por ter poucas partes mecânicas e móveis. A sua reposição de equipamento em rede é feita facilmente, você só precisa ter o ponto de rede e você inserir o terminal ali naquele ponto de rede. Você configurando o servidor, você tem o seu desktop funcionando. E você adiciona e remove o usuário à vontade. Aumento de garantia de uso, que a duração dele, segundo o fabricante, é bem maior do que qualquer PC. Aumento de segurança de dados, como não tem dispositivos de saída, como gravador de CD, essas coisas, o usuário não tem como retirar dados da sua rede para levar para casa, e o baixo consumo de energia devido à baixa quantidade de peças. A FNAC é uma implantação de sucesso que chegamos no nosso trabalho. A FNAC, fundada há mais de 50 anos, é uma rede de distribuição de eletrônicos, livros e CDs. Aliar tradição e inovação, a gente está investindo nas instituições para terminais e incluir. E o objetivo da escolha dessa tecnologia é melhorar a administração das lojas, garantindo segurança e qualidade no atendimento aos clientes. Nessa implementação, observamos a alta performance obtida graças aos terminais PC,
alta economia de energia e a grande redução dos custos de manutenção no Brasil. A gente, no nosso trabalho, a gente fez um estudo de campo junto a uma prefeitura da região Vale do Castelo, e a gente esteve lá pesquisando e levantando dados de custos, porque eles estão fazendo uma implementação, estão mesmo no processo de implementação de Syncline. Então, o que acontece? A prefeitura deles conta com de 112 equipamentos, 112 terminais, interligados em 3 servidores de dados, de internet e arquivo. Esses servidores, esses equipamentos estão sendo migrados para terminais Syncline, e hoje a gente já tem 33 equipamentos migrados para esse tipo de estação de trabalho. Aqui a gente tem mais ou menos um modelo de como funciona a prefeitura que a gente pesquisou, os servidores de sessão, e PCs trabalhando juntos. Essa implementação, até o momento, não teve sucesso. E foi interessante que foi de encontro justamente com o que a gente estava pesquisando. Aqui a gente tem mais ou menos um custo que a gente levantou dos terminais. Os terminais PC, para essa migração, a gente teria um custo de 128 mil para a implementação dos terminais de estações PC. No caso dos terminais Syncline, a gente teria 39.930. Essa diferença se dá, no caso aqui, as licenças de software. No caso de pacote Office, são licenças caras. Então a gente tem um aumento do custo dos PCs. Nos terminais Syncline, a gente não tem essas licenças locais. No caso dos servidores de PC, a gente tem um gasto de 76.300. E nos servidores de terminal Syncline, o valor sobe para R$ 158.060, porque a prefeitura optou por usar licenças de Windows e licenças de Office. E aí já foi uma situação que não muito interessante, porque eles estavam em busca de economia, além de desempenho, economia. Então, o que acontece? Nos servidores de Syncline, a gente tem que ter as licenças de Windows da mesma forma que a gente tem nos terminais de PC. A única diferença é que a gente tem as licenças do servidor nos terminais e eles têm as licenças nos PCs locais para os servidores, para toda a rede. Deu, no caso, uma diferença de 204 mil para PC e 197 para terminais de Syncline. Não deu uma diferença muito grande, justamente por essa opção deles quererem trabalhar com software proprietário e não com Linux. Se eles tivessem trabalhado com software livre, seria Linux e OpenOffice, a gente teria uma economia maior. A gente cairia o custo do servidor para 72.300, pois não teria custo de licença locais pela história. A gente teria um custo final de 112.230 e daria, em relação a PC, quase 100 mil de diferença. Só em relação a software. Né? A gente teria economia de hardware e não software. E em hardware, mas perderia economia em relação a software. Esse foi um dos erros que aconteceu lá na prefeitura que a gente estava pesquisando. E um dos outros erros é que após a implementação, eles começaram a ter na rede, durante o dia, problemas de downtime e de slow time. O que é isso? Downtime é quando você tem a queda na rede. Você tem uma rede toda parada. E slow time é quando você tem uma perda de desempenho. E o que acontece? Você tendo uma rede inteira de uma infraestrutura parada, os seus custos de perda, né? No caso, são absurdos. Você tem 2, 3 horas paradas, então um tempo muito grande de rendimento, e você tem funcionários ali ociosos. Então, hoje em dia, o interessante, quando você for fazer uma migração dessa, quando você for implementar um sistema de terminais ou algo parecido, você contar com uma empresa responsável, uma empresa séria, para você evitar esse tipo de desperdício de verba, que aí no caso é uma verba pública. Não foi tirado da pauta ainda a retirada desses terminais Syncline que já foram comprados, porque eles não estão conseguindo resolver esse problema de queda da rede, né? Não está sendo resolvido. Então eles ainda têm possibilidade. A retirada desses terminais foi para voltar para terminais PC, que voltaria a aumentar o custo e você teria o equipamento ali gasto por besteira. Então, o ideal seria você contar com uma equipe especializada para fazer essa consulta, para você ter uma rede que atenda às suas necessidades e você não ter esse custo excessivo. Dessa forma, você consegue ter o objetivo, que é a economia dos custos, né, a redução de custos e o aumento da produtividade com o alto desempenho da sua rede.